Seja bem-vinda, seja bem-vindo e seja bem-vinde ao 5º CONAD 2021. Eu sou a Cristina Estevanin e vamos construir uma experiência compartilhada, colaborativa, a partir da reflexão sobre a importância do design instrucional passar a ser humanizado como um caminho para as habilidades socioemocionais, com diálogo, colaboração e empatia. Farei algumas contextualizações. Na sequência, vou apresentar um estudo de caso de minha experiência ocorrida no ano de 2020, em um aprendizado de ensino remoto à distância. E na sequência, compartilhamos juntas e juntos, possibilidades de uma nova oportunidade de aprender a aprender. Eu trouxe alguns dados importantes para a nossa reflexão. No site do Instituto Nacional de Soft Skills, é abordado um artigo cuja publicação foi em 2015, e através desta informação é trazido que no ano de 1918, um tema foi pesquisado por Charles Ribot Mein, e ele trouxe como principal elemento que 85% do sucesso do trabalho vem das habilidades humanas, das habilidades sociais e pessoais. E o mais interessante é que, trazendo essas informações para os dias atuais, nós temos também um relatório de competências 4.0 que foi elaborado pelo grupo Manpower, e um dos pontos bem interessantes que ele traz também contribui para esta reflexão deste artigo que foi publicado no ano de 1918. O relatório chama-se Procuram-se Humanos, os robôs precisam de você. É uma proposta de trazer o quanto a tecnologia avança e o quanto cada vez mais ela avançando, nós precisamos nos conectar enquanto humanidades e trabalhar as nossas habilidades diante de todas essas transformações tecnológicas. Eu vou fazer uma pequena leitura, se vocês me permitem, de um dos trechos deste relatório. Em uma das abordagens é trazida que as habilidades humanas estão em tendência e que é difícil encontrá-las e ainda mais difícil de ensiná-las. E aqui entra um ponto muito importante para o design instrucional humanizado. Vamos ao pequeno trecho. Embora 31% das organizações afirmem que é difícil oferecer treinamento nas habilidades técnicas mais requisitadas, 64% dizem ser ainda mais difícil ensinar as habilidades humanas de que precisam, como pensamento analítico e comunicação. Os candidatos que demonstram competências por cognições avançadas, criatividade e capacidade para processar informações complexas, além de adaptabilidade e simpatia, podem esperar maior sucesso ao longo das suas carreiras. Até 2030, a procura por habilidades humanas, ou seja, habilidades sociais e emocionais, aumentará em todos os segmentos, em 26% nos Estados Unidos e 22% na Europa. Então, este relatório ele faz uma abordagem internacional e traz esse ponto relevante para a nossa discussão. Um outro dado importante que eu trago para contribuir nesta reflexão, para propriamente adentrarmos o tema do design instrucional humanizado, foi o novo relatório preparado pelo Fórum Econômico Mundial em outubro de 2020, onde ele traz um
um novo ranking de habilidades necessárias para o profissional do futuro, e ele coloca essa régua até 2025, diante da quarta revolução industrial e das tecnologias. Pontos relevantes deste relatório apontam uma grande mudança em comparativo ao relatório de 2016. Algumas habilidades permanecem e outras se transformam. Vejam que interessante. Em primeiro lugar, o Fórum Econômico Mundial menciona a importância do pensamento analítico. Em segundo plano, a importância da aprendizagem ativa e, na sequência, outros aspectos como criatividade e assim sucessivamente. Então, dentro deste ponto, o que eu quero contribuir neste processo de aprender a aprender, essa nova proposta, esse novo método de rompermos com a estrutura de ensino à distância, de ensino híbrido, remoto e até mesmo presencial, que possamos sair deste contexto de uma construção de aprendizagem mais conteudista para que ela se torne uma aprendizagem mais ativa. Então, diante desses pontos, eu trago para vocês uma outra reflexão que vai complementar todos esses dados estatísticos que trago para a contribuição dessa nossa discussão. Alvin Toffler, futurista, da década de 80, em uma das suas obras, Choque do Futuro, já trazia uma importante reflexão. Ele dizia que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler nem mesmo escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então vejam, estes são os nossos principais elementos para iniciarmos a nossa reflexão acerca do design instrucional, sendo ele a partir deste contexto humanizado. E, naturalmente, um dos pontos mais relevantes de todos esses dados estatísticos soma-se à pandemia do coronavírus a partir do ano de 2020, que rompe com toda a nossa estrutura de aprender a aprender, onde toda a proposta se faz urgente por meio das tecnologias, de aprender por meio das tecnologias. Mas a pergunta que fica é: nós vamos migrar toda a forma de aprender a aprender da forma que ela estava no formato presencial para o remoto? Nós vamos permanecer com a forma de aprender a aprender em um design instrucional mais massificado e voltado para a estrutura conteudista? Ou há uma grande oportunidade de fazermos uma grande transformação no que se refere ao aprender a aprender? Os dados são relevantes. Dentro das estruturas do artigo que foi mencionado, desde 1918, 85% do sucesso das empresas se dá por meio das relações humanas, das habilidades sociais e emocionais. Um relatório de 2019 também nos apresenta a importância de desenvolver essas habilidades humanas. Entretanto, é mencionada a escassez de pessoas preparadas nas soft skills comportamentais e um agravante, que é de que forma nós conseguimos ensinar, preparar esse profissional para as habilidades comportamentais. E, complementando essa proposta reflexiva, o Fórum Econômico Mundial emite um novo relatório, colocando em segundo lugar a importância de uma aprendizagem ativa. Diante deste cenário, o que nos cabe a refletir é
de que forma nós começamos a transformar um designer instrucional humanizado, de que ele se torne um aprender a aprender ativo. Naturalmente, não há como não recorrer às metodologias ativas de aprendizagem. Mas, neste encontro do CONAD, o meu foco e objetivo para trazer essa contribuição a vocês é por meio da base e da filosofia que está por trás da metodologia ativa de aprendizagem, onde ela remete naturalmente a um designer instrucional humanizado. Para isso, farei a apresentação do meu relato de experiência conduzido em um projeto social voluntário em conjunto com uma outra educadora junto a uma ONG de educação. No ano de 2020, especificadamente ao longo do mês de julho, eu e uma outra voluntária organizamos toda uma estrutura para formarmos educadores e educadoras desta ONG de educação no que se refere à importância das metodologias ativas de aprendizagem. Diante destes desafios, nós nos deparamos com a importância de trabalharmos na prática essa forma de metodologia ativa, porque naturalmente não faria menor sentido conduzirmos uma aprendizagem ativa de uma forma expositiva dialogada conteudista, não é mesmo? Então, de que forma nós estruturamos? Nós buscamos a essência da metodologia ativa, independentemente de qual recurso nós utilizaríamos, porque a sua base está numa grande inversão de papéis. O educador passa a se tornar um mediador deste processo de aprendizagem e o estudante um protagonista. Naturalmente, se nós fizermos uma ponte ao treinamento e desenvolvimento nas grandes corporações, pequenas e médias, nós vamos também fazer com que esse instrutor de treinamento se torne um facilitador e um mediador, e o colaborador um protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, dentro dessa estrutura, a base da metodologia ativa, quando aplicada, seja no aspecto presencial, remoto, híbrido ou EAD, a sua base é professor ou instrutor mediador, estudante ou colaborador protagonista. O conteúdo passa a ser organizado por meio de problematizações do cotidiano, e a partir dessa estrutura se dá o aprender a aprender de forma prática, de acordo com o repertório de cada colaborador ou estudante, a partir do seu contexto e necessidades de aprendizagem. Então, nós tivemos neste relato de experiência 2 encontros de 2 horas cada, onde o primeiro encontro, o objetivo era trabalhar a proposta de vivenciar o aluno protagonista uma vez aplicada uma metodologia ativa, e no segundo encontro, uma outra aplicação de metodologia ativa, onde o próprio formador, o próprio educador ali que estava em processo de aprendizagem em sua formação, passava a assumir um papel de mediador. Diante dessas informações, quais foram os principais elementos que nós construímos? E uma observação importante: esse processo de formação de educadores e educadoras se deu pela via do ensino remoto. Naturalmente, essa proposta também pode ser desenhada de forma híbrida ou à distância também. Mas o ponto é, de que forma nós poderíamos construir a metodologia ativa para que este educador, instrutor, estudante ou colaborador vivenciasse na prática essa aprendizagem ativa. No primeiro encontro,
nós trabalhamos com a proposta da metodologia ativa World Café na sua versão virtual. E no segundo encontro, a pedagogia da problematização. Ambos os encontros foram permeados por uma curadoria de conteúdo necessária ao aprender a aprender, das referências principais do que se trabalha em metodologia ativa, desde seus conceitos, aplicabilidade e as próprias metodologias em si, as mais utilizadas. Preparamos 2 estudos de caso a partir de um contexto onde a educação tradicional é colocada em xeque-mate diante da situação de gravidade do coronavírus na cidade e no país e também no mundo. De que forma essas pessoas poderiam construir, colaborar e contribuir por meio deste estudo de caso a partir dessas evidências. Nós tivemos resultados significativos, onde formamos cerca de 80 educadores e educadoras em metodologias ativas de aprendizagem no ensino remoto. E as principais contribuições mais importantes para contribuir neste processo de aprender a aprender é que, naturalmente, a mudança de papéis que se invertem faz com que, por exemplo, em 2 horas de um encontro, onde ele seria distribuído entre uma apresentação por meio de um recurso tecnológico e uma aula expositiva dialogada, por exemplo, onde o conteúdo e a informação é transmitida de forma massificada e padronizada, foi possível que o material e o conteúdo padronizado fosse disponibilizado com antecedência para estudos por meio de uma curadoria. Então, nós utilizamos a sala de aula invertida, mais o complemento do estudo de caso desenvolvido para contrastar a pandemia com a educação tradicional. Diante desses resultados, a própria metodologia ativa de aprendizagem permite que nessas 2 horas o estudante ou o colaborador se torne um agente ativo e o educador ou instrutor de treinamento um facilitador mediador. De tal forma que durante esse processo de aprender a aprender, enquanto todos discutiam acerca do artigo proposto e dos estudos antecipados, foi possível também identificar as necessidades das suas questões voltadas às habilidades sociais e emocionais. O próprio estudo de caso abria espaço para diálogo para falar das próprias emoções. E estudantes puderam contribuir relatando suas dificuldades diante do cenário pandêmico. Naturalmente, essa troca compartilhada fez com que os próprios estudantes pudessem consolar de alguma forma aquelas necessidades colocadas em evidência. O que é isso se não trabalharmos um aprender a aprender humanizado? O que é isso se não trabalhar o conteúdo diante da problematização e ver significado em sua aplicabilidade? Esta é a nova proposta, embora a metodologia ativa seja antiga, embora os estudos já evidenciaram lá em 1918 que o sucesso das organizações está nas habilidades humanas, foi necessário chegar a um processo de avanço tecnológico para identificarmos a importância de resgatarmos os nossos valores humanos. E na potencialidade e da grande dificuldade do cenário da pandemia, também isso fez com que agravasse e nos colocasse em uma situação de tomada de decisão para fazer com que este aprender a aprender se
enfim, se materializasse, não ficasse apenas em estudos e teorias. Então, diante deste contexto de dados, o relato do meu próprio processo de aplicar a metodologia ativa de aprendizagem ao longo do ano de 2020 para esses jovens, a esses futuros educadores e educadoras, me trouxe essa importante reflexão de trazer para o 5º CONAD de 2021 a importância de conversarmos, dialogarmos e refletirmos sobre a importância de um design instrucional humanizado. E de que forma, na prática, isso pode ser feito? Eu posso utilizar as metodologias ativas de aprendizagem e, o mais importante, um dos caminhos mais fluidos é a elaboração de estudos de caso, onde eu vou contextualizar aquele conteúdo que precisa ser aplicado diante de uma realidade dentro de um cenário de uma organização ou de um cenário de um ambiente educacional. E a partir do diálogo e a construção e a pesquisa desse estudante ou deste colaborador e a contribuição da mediação, facilitação deste educador ou instrutor, o processo de aprender a aprender se torna ativo. Diante disso, a avaliação passa a ser diagnóstica e processual, ou seja, eu identifico as necessidades que esse colaborador e este estudante traz em sua bagagem e vou construindo esse aprender a aprender de forma personalizada. E a partir da avaliação por processo, eu acompanho todo o processo, toda a trajetória de aprender a aprender deste estudante ou deste colaborador. Os desafios são muito porque nós ainda estamos enraizados em nossos modelos mentais em uma estrutura linear conteudista. Mas a partir do momento que nós nos desprendemos dessas propostas de aprendizagem antigas e passamos a compreender a importância de um aprender a aprender ativo, nossas organizações, a sociedade, por meio da própria instituição educacional, passa a fazer parte de um aprender a aprender colaborativo. Daí, o design instrucional humanizado abre caminhos para o diálogo, para a colaboração e, principalmente, para a empatia. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição e até uma próxima oportunidade.